Meus queridos irmãos, irmãs e amigos que renovam em nós o prazer da sua audiência, recebam nesta oportunidade os cumprimentos fraternais e o agradecimento da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba. Hoje vamos estudar mais uma importante lição que é da autoria do ilustre e culto pastor Elton Mello e que tem como título Daniel, demonstrações de firmeza no Senhor. Quais são os objetivos deste estudo? São os seguintes. Primeiro, conhecer a história de Daniel, ressaltando sua consagração a Deus, bem como a capacitação para interpretar sonhos. Também perceber que Deus honrou a fidelidade de Daniel, não permitindo que perecesse na cova dos leões. E, por fim, praticar aquilo que era constante na vida de Daniel: orar 3 vezes ao dia em seu quarto, no secreto com Deus. Vamos imitá-lo. Esta lição tem como texto áureo o versículo que nós encontramos em Daniel, capítulo 1, versículo 8, que leio. Abro aspas. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Textos bíblicos que compõem esta lição. Daniel capítulo 2, versículos 24 a 28, que diz, abro aspas, então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse, abro aspas, encontrei um homem entre os exilados de Judá, que pode dizer ao rei o significado do sonho. Fecho aspas. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Primeira referência bíblica, Daniel capítulo 6, versículos 19 a 23. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Como introdução desta lição, temos o seguinte comentário. Daniel foi um profeta e um conselheiro real do Antigo Testamento. Ele nasceu
provavelmente por volta de 620 anos antes de Cristo, durante o período em que a Babilônia era uma potência mundial e Judá era um pequeno reino vassalo. Ele foi um dos jovens hebreus levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor, juntamente com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles foram escolhidos para serem treinados a fim de servirem na corte do rei. Daniel era conhecido por sua sabedoria, habilidades administrativas e capacidade de interpretar sonhos e visões. Ele ganhou grande influência na corte babilônica e serviu em altos cargos, e vários reis, incluindo Nabucodonosor e Dario o Medo. Durante seu tempo na Babilônia, Daniel foi perseguido por sua fé em Deus, mas manteve-se fiel. Ele é lembrado por seu papel em interpretar o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua que representava os impérios sucessivos que governariam a região. Um dos episódios mais conhecidos é a história da Cova dos Leões. Daniel foi jogado ali por se recusar a adorar o rei Dario. Mas Deus o protegeu e os leões não o atacaram. Daniel morreu por volta de 530 anos antes de Cristo, na Babilônia, com cerca de 90 anos. Ele é lembrado como um exemplo de fidelidade a Deus e um modelo de integridade e sabedoria. Sua história é registrada no livro que leva o seu nome no Antigo Testamento. Podemos destacar 3 atitudes de Daniel que são aplicáveis aos cristãos desse tempo pós-moderno. Tópico 1. A consagração é essencial para manter um coração puro ao Senhor. Daniel demonstra total devoção ao Senhor durante toda a sua vida. Mesmo em uma terra estranha, em meio a um povo idólatra e completamente alheio ao Senhor Deus, ele deixa alguns exemplos para nós cristãos. O escritor Maxwell chamou essas características de os 7 Cs, sim, a letra C, de Daniel. Caráter. Daniel demonstra seu caráter ao recusar-se a agir de forma incorreta diante de reis estrangeiros. 2. Competência. Os reis se ofereceram para pagá-lo por sua habilidade de interpretar sonhos. 3. Convicções. Ele se recusou a comer a carne e o vinho oferecidos pelo rei. 4. Coragem. Enfrentou a cova dos leões sem se esquivar. 5. Compromisso. Permaneceu comprometido com seu Deus apesar da pressão para fazer concessões. 6. Compaixão. Nunca deixou de amar as pessoas, mesmo em meio a uma cultura inimiga. De acordo com o primeiro capítulo do livro de Daniel, ele e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abdenego se recusaram a comer a comida e a bebida da corte do rei Nabucodonosor, porque eram alimentos considerados impuros, de acordo com as leis dietéticas judaicas.
A dieta na corte do rei consistia de alimentos que haviam sido oferecidos aos ídolos babilônicos e preparados de maneira que não seguia as regras alimentares judaicas. Daniel e seus amigos queriam manter sua fidelidade às leis de Deus e não queriam comprometer sua pureza. Deus abençoou sua decisão de manterem-se fiéis e íntegros, concedendo sabedoria e compreensão em sua educação. O fato de Daniel e seus amigos se recusarem a comer a comida do rei mostra sua determinação em preservar a fé, mesmo diante da pressão cultural e política. Essa história serve de exemplo de como a fidelidade a Deus pode ser recompensada e como é importante manter nossas convicções, mesmo quando enfrentamos desafios e tentações. Vamos a uma aplicação do que já dissemos. Será que em nossos dias temos a mesma convicção da necessidade de consagração ou achamos tudo normal? Tópico 2. Diante dos desafios da fé, confie em Deus e não rebaixe o padrão. A história de Daniel na cova dos leões mostra a coragem de Daniel em seu compromisso com Deus, mesmo diante das circunstâncias difíceis e perigosas. Por isso, algumas lições são valiosas para nós cristãos. Em primeiro lugar, a importância da fidelidade a Deus. Daniel demonstrava uma lealdade inabalável e não a comprometeu, mesmo em face da morte. Ele sabia que ser fiel a Deus era mais importante do que qualquer outra coisa. E estava disposto a pagar o preço, não importando quão alto fosse. A história também nos ensina a importância da confiança em Deus em momentos difíceis. Daniel sabia que Deus era capaz de livrá-lo e confiou em Deus para protegê-lo. Ele não permitiu que o medo o dominasse, e isso o ajudou a superar a adversidade. Deus está sempre presente, mesmo nas situações mais difíceis. Quando Daniel se recusou a abandonar seus padrões de adoração a Deus, mesmo diante da ameaça de morte, ele mostrou que sua fé era algo inabalável e que sua convicção era mais forte do que qualquer outra ameaça. Essa determinação é uma inspiração para os cristãos de hoje, que podem ser tentados a ceder às pressões da cultura ou a adotar uma postura mais conveniente em relação à sua fé. Por fim, a história nos ensina a vitória sobre as tentações. Os conspiradores tentaram usar a fé de Daniel contra ele, mas ele permaneceu fiel a Deus e não permitiu que a tentação de salvar sua própria vida o fizesse negar sua fé. Os cristãos de hoje podem enfrentar situações semelhantes, quando parecem cercados por perigos e dificuldades. Mas a história de Daniel nos lembra que Deus é um Deus vivo e ativo, que está sempre presente e disposto a nos ajudar em nossas necessidades. Vamos a uma aplicação.
qual tem sido o desafio de fé mais difícil para você nestes dias? Poderia compartilhar com os demais irmãos? Tópico terceiro. Mantenha uma rotina de oração, mesmo quando não há aparente dificuldade. A oração é uma arma poderosa contra as adversidades. Durante todo o seu ministério, Daniel foi um homem de oração que buscava a Deus regularmente e guardava a sua orientação em todas as decisões. A fidelidade a Deus é um testemunho poderoso. Assim como Daniel, é importante que os cristãos hoje em dia tenham uma rotina de oração consistente. Isso pode envolver a oração diária, seja pela manhã, à tarde ou à noite, ou um tempo mais prolongado, reservado semanalmente para a oração. Além disso, a oração deve ser vista como um recurso contínuo e constante em nossa vida. Em vez de apenas orar em momentos de crise, devemos buscar a Deus em oração regularmente, mesmo quando as coisas estão indo bem. Isso nos ajuda a manter uma conexão constante com Deus e a fortalecer nossa fé. A oração é uma arma poderosa que os cristãos têm à disposição. Vamos à aplicação. Você tem sido fiel em manter uma rotina diária de oração? Ou só ora quando as coisas estão de mal a pior? Conclusão. Daniel demonstrou uma atitude exemplar de fé e coragem, que pode servir de inspiração para os cristãos de hoje. Por isso, ao finalizarmos a lição de hoje, segue um resumo de 5 princípios que podemos aprender com a atitude de Daniel para aplicá-los em nossa vida diária. Primeiro, fidelidade inabalável a Deus. Daniel não estava disposto a comprometer seus princípios em troca de uma vida mais fácil ou confortável. Ele estava determinado a seguir a Deus, mesmo que isso significava ir contra as ordens do rei e enfrentar a morte. Como cristãos, devemos também estar dispostos a manter nossa fidelidade a Deus, acima de tudo, mesmo quando isso significa enfrentar oposição ou perseguição. 2. Confiança em Deus. Daniel não perdeu a fé nem a confiança em Deus. Ele sabia que, independentemente do resultado, Deus estava com ele. Como cristãos, também podemos confiar em Deus em meio às adversidades, sabendo que Ele é fiel e poderoso para nos ajudar em nossas necessidades. Terceiro, oração constante. Daniel era um homem de oração. Ele buscava a Deus regularmente e procurava a sua orientação em todas as situações. Como cristãos, devemos seguir o exemplo de Daniel e buscar a Deus em oração regularmente, não apenas em momentos de crise, mas em todas as situações da vida. 4. Perseverança em meio à adversidade.
Daniel passou por várias adversidades, mas não desistiu. Ele permaneceu fiel a Deus e perseverou em meio às provações. Como cristãos, também podemos enfrentar desafios e perseguições em nossas vidas, mas devemos permanecer firmes em nossa fé e não desistir diante das dificuldades. Ponto número 5. Testemunho poderoso. A vida de Daniel foi um testemunho poderoso para aqueles que o cercavam. Sua fidelidade a Deus e sua coragem inspiraram muitos a buscar uma vida de retidão e justiça. Como cristãos, também podemos ser um testemunho poderoso para os que estão ao nosso redor, na medida que permanecemos fiéis a Deus e vivemos de acordo com os seus princípios, mesmo em meio às adversidades. Esses princípios são fundamentais para nós, cristãos de hoje, pois certamente enfrentamos desafios e perseguições na jornada da fé. Que Deus nos ajude. Amém.